É seguro comprar um imóvel em leilão? Meu nome é Alan Reis, eu sou advogado especialista em direito imobiliário e regularização de imóveis e eu quero conversar com você sobre esse assunto. Nós temos visto, ultimamente nas redes sociais, vários influencers dizendo que têm ganhado muito dinheiro com imóvel em leilão e até incentivando as pessoas a adquirirem imóvel em leilão como uma forma interessante de negócio. E a pergunta que eu escuto com uma certa frequência aqui no escritório é: mas e aí, doutor, é seguro mesmo comprar imóvel em leilão? Eu queria fazer alguns apontamentos aqui. Eu quero iniciar falando da parte boa de se comprar um imóvel em leilão. Em primeiro lugar, você pode pagar uma entrada e parcelar, via de regra, em 30 vezes, nos casos dos leilões judiciais, sem pagamento de juro. Então você consegue um parcelamento sem juros, com correção, mas sem juros. Isso é um fator muito importante. Outro detalhe legal é que, via de regra, você adquire esse imóvel a um preço inferior ao valor de mercado dele. E várias questões podem fazer com que esse preço fique ainda menor, como, por exemplo, um imóvel que ainda esteja ocupado por alguém. Isso faz com que ele seja arrematado, eventualmente numa asta pública, um valor menor ainda. Então, como forma de negócio, sim, é interessante adquirir um imóvel em leilão, seja para investimento, seja para moradia. Porém, nem tudo são flores. E você tem uma série de situações que podem ocorrer no curso da concretização de uma compra no leilão, que pode sim dar muito problema. A primeira coisa que você precisa entender é que a compra de um imóvel no leilão é diferente de uma compra de um imóvel de forma tradicional. Via de regra, você vê um imóvel ou compra financiado ou à vista, paga, pega a posse e vai ser feliz. O imóvel de leilão não é bem assim. Via de regra, você pode adquirir um imóvel de leilão de duas formas: ou um leilão judicial, e os principais são os leilões da Justiça do Trabalho e da Justiça Civil, ou adquirir um imóvel proveniente da falta de pagamento de um financiamento imobiliário perante um banco, que é o leilão extrajudicial, decorrente de uma alienação fiduciária não paga. Quando nós falamos de um leilão vindo de uma alienação fiduciária não paga, geralmente nós estamos falando de um banco. Esses leilões, eles são mais rápidos e mais céleres, para que entre você fazer o seu lance aprovado e você efetivamente pegar a chave desse imóvel, via de regra, você consegue isso com um pouco mais de tranquilidade. Porém, como o risco é um pouco menor e como o tempo para efetivamente você se apossar desse imóvel é menor, o deságio, a diferença entre o valor de mercado e o valor pago não é tão grande assim, ou seja, a sua margem de lucro não será tão grande. No leilão judicial, você tem complicadores maiores e riscos maiores. Isso faz com que, via de regra, você tenha a possibilidade de arrematar um imóvel em leilão judicial por um preço um pouco mais interessante. Porém, entre o tempo da arrematação e a efetiva entrada nesse imóvel, podem acontecer complicadores que façam com que esse tempo se alongue, se arraste. Então, você tem alguns problemas adicionais. Por exemplo, esse imóvel pode estar ocupado e você tem que entrar com uma ação de emissão na posse para que você adentre a posse desse imóvel. Você pode ter alguma discussão acerca da legalidade desse leilão e essa discussão se arrastar por algum tempo nos tribunais até que você efetivamente possa adentrar esse imóvel. Então são questões que não é que trazem risco, mas mudam o perfil de investidor. Se você é um investidor que não gosta de correr risco, seguro, faz investimentos ortodoxos, talvez o leilão não seja para você. Se você é um investidor que gosta de correr um pouco mais de risco, talvez o leilão seja para você. Lembrando que, evidentemente, caso qualquer dessas questões impeçam de você entrar no imóvel, se o leilão venha a ser anulado, é-lhe devolvido todos os valores que você pagou, seja à vista ou o parcelamento que você tenha feito. Mas é importante saber, pode ser que entre
você pegar esse valor de volta, caso um leilão dê errado, leve-se um tempo e você fique sem o recurso que você investiu até aquele presente momento. Porém, infelizmente, e ainda falando dos riscos, nós temos uma questão sobre o leilão que muita gente acha o seguinte: poxa, se é um leilão da justiça, se é um leilão do banco, eu não preciso de advogado, é só ir lá, arrematar, ver o preço, pagar e ser feliz. E aí que está o problema. Muitas vezes, seja os leiloeiros, os editais feitos pelos cartórios do fórum, acabam de deixar de observar alguns itens que um advogado especialista vai poder verificar, e se é saber que a falta daquele item no edital pode sim gerar uma nulidade futura e já evitar que você possa investir em algo que futuramente não vá para frente. Vou te dar um exemplo de muitos. Existem alguns requisitos formais para que um banco possa fazer a retomada de um imóvel que o financiamento não foi pago e ele ir a leilão. Esses requisitos estão na Lei 9.514 de 1997. Dentre esses requisitos, exige-se que o devedor ou mutuário, aquele que comprou o imóvel e está devendo dinheiro para o banco, seja intimado do início da execução extrajudicial que vai resultar no leilão. E por vezes nós pegamos casos que essa obrigatoriedade ou não é cumprida ou é cumprida da forma equivocada, o que gera futuramente o quê? A nulidade do procedimento com a consequente nulidade do leilão. E para eu anular o leilão, seja ele judicial ou extra, eu preciso entrar com uma ação judicial. E essa ação judicial leva tempo. Então, imagine o seguinte cenário: você arremata o imóvel, aquele interessado entra com uma ação de nulidade, essa ação de nulidade ela anda por 2, por 3 anos, e ao final desse período o juiz fala: de fato, houve uma nulidade. O que vai acontecer? Você vai recuperar o seu dinheiro? Sim. Porém, você vai ter ficado esse tempo todo com o seu dinheiro preso nesse investimento que não vai dar fruto. Então, um conselho: vai investir em leilão? Você considera essa possibilidade? Contrate um advogado especialista para analisar o edital, para verificar uma série de itens que podem te trazer muitos problemas. Você gostou desse conteúdo? Se interessou por leilão? Quer saber mais sobre imóveis e direito imobiliário? Inscreva-se, curta, compartilhe. Espero até a próxima. Forte abraço.